Ah, tá ok. Então, já começa aqui sorrindo. Olá, você que nos acompanha todas as terças-feiras. Estamos começando mais um episódio, hoje muito especial. E esse aqui não é que dispensa apresentações, mas eu quero apresentar mostrando já aqui o nosso presente para ele, né? O nosso mimo, porque todos os nossos convidados recebem. E eu vou abrir, vou tomar a liberdade aqui de abrir e mostrar aqui o nome dele que está aqui. Eu não sei se você vai poder ler, mas está aí, ó. Deputado Valdemar Júnior, colega da comunicação, está aqui, Valdemar. Ô, tudo Jerônimo, bem? Tudo bem, meu amigo? Bom. É um presente para você isso daí. Rapaz, eu fico feliz, porque assim, pré-campanha, receber um presente, isso é inusitado, só poderia vir de você mesmo. E pode ter certeza que não vai ter furada no olho não, viu? Fica sossegado. Muito obrigado pelo carinho aí, muito obrigado a gentileza. Eu agradeço muito e enalteço essa convivência que a gente tem, independente do processo político, sempre tivemos. É verdade. Desde o período que eu retornei para o Tocantins. Somos daqui, né? Mas eu, como muitos filhos do nosso estado, eu me vi obrigado a ir para buscar a graduação, para estudar, né, para buscar um diploma. E desde que retornei lá no ano 2000, a gente sempre teve uma boa convivência e trabalhamos na mesma empresa juntos, você na TV Girassol de Araguaína, eu na TV Girassol de Palmas, e a gente sempre trocando informações e fazíamos um programa similar. Começou foi 2005, 2006 por aí, né? Que a gente começou, eu acho que foi antes, inclusive. Não, antes, né? Em 2000 eu comecei aqui em Palmas, na televisão, retornei para a televisão em Palmas em 2000, né? Você já estava também no cenário da comunicação em Araguaína. Comecei em 92, né? Eu em 88, em Porto Nacional, e você em 92. Então a gente tem uma história muito parecida, né, na área da comunicação, de muita luta, né? Graças a Deus. Mas muita paixão também envolvida. Sempre fomos apaixonados, já sofremos muito. Já. Né? Mas já tivemos também grandes alegrias, graças a Deus. Eu lembro bem um episódio que aconteceu, eu não sei se já havia sido anunciado para você, acredito que sim, mas quando o governador Marcelo Miranda, na época, te chamou para ser secretário de comunicação. Se eu não me engano, foi ali na porta da Assembleia, ali naquele local ali, que ele anunciou para todo mundo da comunicação que você ia assumir o cargo de secretário da SECOM. Para a gente da área foi bacana, porque um profissional da área que conhece a luta da comunicação, então aquilo marcou, eu nunca esqueci daquele episódio ali, eu estava presente, né? Apesar de trabalhar em Araguaína. Agora, hoje, eu falo aqui com pessoas bem distintas, né? Hoje, nosso papo aqui é tanto com o deputado Valdemar Júnior, como também com o radialista Valdemar Júnior, que são pessoas distintas, né? De certa forma, né? De certa forma, até termina sendo. Até como a gente estava conversando aqui antes do programa começar, que eu procuro no meu programa de rádio, que graças a Deus já tem um bom tempo que a gente está com ele no ar, desde a época que eu saí da televisão e fiquei só com o programa de rádio, eu já estava envolvido no processo político. E para não desrespeitar o meu ouvinte, para não macular o programa Valdemar Júnior, que vai ao ar todos os dias, de 8 às 10 da manhã, pela Rádio Jovem Palmas, aqui na capital e na região central do estado, e pela Rádio Sucesso FM em Tocantinópolis e parte das cidades do Bico, e pela Rádio Hit FM em Dianópolis e parte do Sudeste ali, eu brincava com você, Jerônimo, tem desde 2007 que eu estou com o programa no ar. E eu nunca, 2008 fui eleito vereador, 2009 exercendo mandato, de lá para cá sempre no mandato, seja de vereador ou de deputado, mas nunca em nenhum programa de rádio meu eu cheguei ao ouvinte e disse, olha, hoje eu estou aqui para anunciar que ontem apresentei um requerimento tal, seja na Câmara ou seja na Assembleia. Conseguiu separar bem. Separar direitinho, carreira política, e o programa de rádio, a minha veia artística, aquilo que realmente a gente se dedicou praticamente uma vida inteira a fazer, preservando o nosso ouvinte da questão política, né? Claro que isso, em algum momento, existe a simbiose, né? Porque o sujeito, a dona de casa que escuta o programa, termina tendo um carinho, uma proximidade, uma afinidade, existe um vínculo que vota no Valdemar para deputado porque escuta o Valdemar no programa de rádio. Tem aquela isso simpatia, acontece, né? Tem aquela simpatia, isso é normal, você vivenciou isso e eu vivencio isso também. Mas eu procuro não
não misturar o assunto, até para respeitar realmente, né? Para separar o que é programa de rádio e o que é carreira política. E como é que é essa experiência de estar na rádio ali, ler uma carta de amor de alguém que está apaixonado, sofrendo de desilusão amorosa, e na cabeça tem um projeto ou uma votação importante na Assembleia logo em seguida? Rapaz, como é que é isso aí? Essa correria nossa, né? Do dia a dia. Mas o programa de rádio é muito gostoso, né? Eu gosto muito de fazer. E até assim, tem um amigo em comum, que é amigo seu também, que é o ex-prefeito de Monte do Carmo. Ele brinca comigo. E ele tem a vozona grossa, impostado. Ô, Valdemar, Grande essas Condinho. Cartas aí, grande Condinho, né? Essas cartas que você lê aí é porque seu pai foi seminarista em Porto e escutava muita confissão lá e escreve para você os relatos, né? Brincando comigo. Mas é gostoso, né? É bom. A gente vai pro rádio, para mim também termina sendo uma terapia, termina sendo um momento de relaxar, porque lá eu tenho contato com os meus ouvintes, faço um programa que gosto já há muito tempo, desde 2007, que esse programa está no ar no mesmo horário. Eu comecei lá na 96 FM, na Rede Sat. Lembro. Depois nós fomos para a Jovem Palmas e na Jovem já estamos desde 2009. Então já tem uma estrada boa aí percorrida. 13 anos. 13 né? anos na mesma emissora, no mesmo horário, né? Então isso é muito bom e é gostoso de fazer e faz questão de fazer. Enquanto forças tiver, enquanto vida tiver, enquanto os ouvintes estiverem me suportando, né, e a direção comercial e artística da emissora entender que eu caibo ali dentro da programação, eu vou fazer questão de continuar com o programa e de fazer ele, como sempre fiz, com muita dedicação e com muito amor. Você acha que o segredo do programa está dando certo esse tempo todo é justamente por não misturar a política dentro do programa? Termina sendo, né, Jerônimo, que o programa, assim, o público que a gente focou para poder buscar, justamente a dona de casa, né? Ali ele é muito voltado para a dona de casa, para a servidora do lar. Claro que eu tenho N ouvintes de outras categorias, porque é natural também, porque o programa é um mix, mas ali nós temos resumo de novela, nós temos o horóscopo com João Bidu, nós temos a fofoca com o Nelson Rubens, música, tem informação, tem oração, né? E tem também, acho que a cereja do bolo, que é o quadro Que Saudade de Você, que é aquela história de vida, que é a carta de amor que você acabou de citar, que a gente conta ela no final do programa. Então isso termina envolvendo. Interessante, né? Há uns anos atrás, Jacques Silva, aí senador, né, nosso companheiro, amigo seu, amigo meu, um dia me encontrou, ele ainda era secretário de Estado do Marcelo Miranda, no governo de 2007 até 2009, que o Marcelo esteve no seu segundo mandato. E ele topou comigo um dia na rua e falou: Valdemar, me conta o final daquela história. Eu falei: qual história? Da moça lá que foi no carnaval e não sei o quê e tal, porque eu tava no carro ouvindo e ainda fiquei parado um período, mas tinha uma reunião marcada, não podia deixar de participar da reunião, mas perdi o final da carta. Então me conta. Pra você ver, olha, o Jacques é uma pessoa concursada federal, uma pessoa que de um nível intelectual muito bom, e ali junto com a gente, quer dizer, ele não faz parte do nosso público-alvo, mas envolvido e interessado na história, né, de amor que a gente conta no programa. Então são todos os públicos que terminam voltando ali para ouvir o programa. Quando a gente mirou nesse segmento, a gente não imaginava que poderia abranger de tal maneira, principalmente com essa questão da carta, com essa questão da história. Então é legal, é bacana. E isso a gente faz com muito carinho, faz com muito gosto e vem dando certo, né? São desde 2007, então nós estamos falando aí de 15 anos com o mesmo programa, no mesmo horário, né? Boa parte deles na mesma emissora de rádio. Eu gosto de eu sou meio conservador nas minhas coisas, né? Então, assim, o programa é o mesmo, a rádio, se eu puder ficar, eu fico a vida inteira, porque eu acho que pedra que muito rola não cria limo, né? Então, isso termina fidelizando também ali o horário e fidelizando aquele público. E assim, essa visão que você tem do rádio e da vida política de deputado, vereador, deputado hoje, você acha que o rádio te ajudou bastante a ter essa penetração? Bastante, aí assim, no eleitorado? Bastante. Ninguém nasce pronto, né, Jerônimo? A gente vai se moldando ao longo do tempo. E uma das coisas que me preparou, acredito eu, para a vida pública, foi justamente começar a fazer rádio com 14 anos de idade. E isso me deu a oportunidade de lidar com as pessoas muito cedo, de lidar com o público muito cedo, de escutar
elogios, mas principalmente escutar as críticas, aonde a gente pudesse fazer ajustes, fazer melhoras, corrigir o prumo. Então isso fez com que a gente, ao longo desse período inteiro, até eu ingressar no processo público, veio me dando essa cancha, veio me dando essa experiência, veio me dando essa bagagem. Então o rádio foi fundamental para mim, para poder estar no processo político, exercendo o mandato, e mesmo que não fosse exercendo o mandato, mas antes disso, exercendo o cargo público, né? Antes de ser vereador, eu estive na presidência da RedeSat. Né? Logo depois, que você citou aí, eu fui para a Secretaria de Comunicação do Estado, fiquei acumulando os 2 cargos. Então, essa questão de atender o público, de me relacionar e de fazer com que o atendimento fosse por excelência, a base, claro, boa parte dela é a formação que eu tive dos pais, é a vida educacional que eu tive, mas a graduação ela veio pelo rádio. Né? O rádio é que me preparou para lidar com o povo e para lidar com o público. É igual você falou, tratando com pessoas de todos os níveis sociais, né? Todos os níveis sociais. Quer dizer, tratando, eu tive a oportunidade de ser secretário de urbanismo de Palmas, e lá nós lidávamos com todo mundo, desde o empresário que construiu aqui esse edifício, do qual o seu escritório está instalado, Urma. Aqui nós tivemos a grata satisfação de aprovar esse projeto aqui enquanto secretário municipal de urbanismo. Né? Então, gostou do prédio? Bacana, muito bonito. Né? Então, assim, fazendo ajustes, ajudando o que podia, sem ferir a lei, mas tendo o bom senso de poder colaborar para o desenvolvimento do nosso município. Então, ali você tratava com a ESG, ali você tratava com o fiscal do meio ambiente, porque a Secretaria do Meio Ambiente estava vinculada a gente também naquela época, mas você tratava com um mega empresário que levantou esse prédio, construiu e deu esse prédio para Palmas. Então você tratava com todo mundo, né? E a gente conseguia circular em todos os meios da mesma maneira. Então tratávamos todos de maneira igualitária, com respeito, com humildade e querendo sempre aquilo que era melhor para o município e para o Estado. E como é que foi essa história de sair de casa, Porto Nacional, né? Foi para onde? Para Goiânia? Na verdade, é o seguinte, eu comecei a fazer rádio com 14 anos em Porto. Certo. Ainda fazia a 8ª série do antigo 1º grau. Né? Família toda de Porto? Toda de Porto. Minha mãe é de Morrinhos, mas veio para Porto na década de 70, casada com meu pai, que meu pai é de Porto. Né? Na verdade, meu pai é aqui do outro lado da ponte, aqui na região onde hoje é Luzimangue. Meu pai nasceu nas Porteiras, que era uma fazenda do meu avô aqui logo depois do Rio. Né? E isso eu estou falando antes de criar Lago, antes de criar Tocantins. Né? Então a família do meu pai é daqui, mas depois se sediou em Porto Nacional, meu pai foi estudar fora, conheceu minha mãe porque foi professor dela enquanto aluno de faculdade, também dava aula no Colégio 5 de Julho lá em Goiânia, e minha mãe foi aluna dele. Encantou, casou, ela de Morrinhos estudando em Goiânia. Vieram para Porto Nacional, meu pai voltou e trouxe minha mãe, já casado, na década de 70. E eu nasci ali em Porto Nacional, meus irmãos, fomos criados ali, minha vida toda foi em Porto Nacional. O ensino básico, o ensino médio, né? E comecei a fazer rádio com 14 anos, quando a Jaime Câmara inaugurou a Rádio Anhanguera em Porto Nacional em 1988. Então, assim, a minha carreira profissional se confunde com a criação do Estado de Tocantins. Mas na ebulição ali Não, no momento da instalação, né? Porque eu comecei a fazer rádio no dia 30 de setembro de 88. Foi a data de inauguração da Rádio Anhanguera AM da Jaime Câmara em Porto Nacional. O Estado, 5 dias depois, foi criado pela Constituição de 88, promulgado pela Constituição de 88. Então, assim, eu fico feliz porque eu faço parte dessa transição do norte goiano para o estado do Tocantins. Levando informação toda hora. Então, eu fiz ali um período em 93, isso em 88, 93, já no governo do Avelino, o Éder Barbosa era presidente. Você era locutor com 14 anos? Locutor com 14 anos. Que programa que você fazia nessa época? Como eu era muito novo, meu pai teve que assinar um termo de responsabilidade com a Jaime Câmara para eu poder trabalhar. Então eu não tinha, como eu era o mais novo da turma, eram 5 locutores, né? Ali estava Raildo Barros, Ana Paula, Juarez Falcão, Nelson Júnior e eu. Então eu fazia durante a semana produção e fazia a folga dos locutores. E final de semana, a rádio não funcionava no domingo, com locutor ao vivo. Era gravado, tudo gravado. Aqueles gravadorzão Akai de rolo, você lembra muito bem. Né? Então ficávamos eu e o Valdesson Pereira Pinto, que faleceu pouco tempo atrás, lá de Aguiarnópolis. Você sabe quem é? Né? Então nós dois dividíamos o domingo na operação da mesa com os programas gravados. E ali era... Um levava almoço para o outro, domingo eu que levava, no outro domingo eu que levava, então a gente fazia esse carnavalzinho. Mas logo depois, eu já assumi um programa, fazia um programa à noite,
E 2 anos depois, se não me engano, em 90, a Jaime Câmara inaugurou também a Rádio Araguaia FM. Então eu fiquei nas duas, com 16 anos de idade, Araguaia e Anhanguera. Depois eu vim para Palmas. Já como DJ mesmo? Já como locutor oficial, né? Depois eu vim para Palmas porque o Éder Barbosa era secretário de comunicação no governo do Avelino e assumiu a antiga Comunicatins, a presidência da Comunicatins, e me convidou. Ele não me conhecia pessoalmente, mas ouvindo o programa de rádio, nessas idas de Palmas a Porto, porque Palmas foi criada, instalada, mas Porto tinha virado cidade dormitório naquela época, né? Todo mundo morava em Porto pela qualidade de vida, ao invés de morar em Palmas, que estava começando, não tinha muita opção. Então ele, nessas idas e vindas, ouvindo o programa, ouvindo a rádio, que era a única que tinha na região, rapaz, eu gostei da voz desse rapaz. Aí fui saber quem era. E era um menino de 18 anos. Ele falou, eu quero você na televisão, você vai apresentar televisão comigo. Ele estava acabando de assumir, recém-assumido aí a Secretaria de Comunicação e a presidência da RedeSat, e me convidou e eu tive a honra naquela época de criarmos e iniciarmos o primeiro programa esportivo do estado do Tocantins na televisão. Na época era retransmissora da Manchete, a Comunicatins, né? Hoje é RedeSat, e nós criamos uma manchete esportiva local. Então ali estavam eu, Jean Faber, Maria Soares, uma turminha boa, a velha guarda do jornalismo aqui do Tocantins, né? Eu, molecote, menino, mas o meu diretor era o Rui Bucar, depois foi o João Luiz Neiva, o diretor de jornalismo. Então é aquela turma que o João Neto fazia parte dessa equipe nossa lá da televisão. E assim, uma série de pessoas que são nossos colegas e que estão no processo de comunicação até hoje, que iniciaram lá atrás. O Jean Faber, que hoje é proprietário, é publicitário, é dono da Kikyo, né? Estava recém-formado em rádio e TV. A Maria, da mesma maneira. Então, assim, é gostoso a gente iniciar cedo e ver a evolução e ver acompanhamento. Aí, depois disso, eu queria fazer curso de Direito, e aqui na época não tinha em Palmas e nem em Porto Nacional, no estado somente Gurupi. Mas eu fui para Goiânia, isso em dezembro de 94, janeiro de 95. Aí fiz um período de 6 meses de cursinho em Goiânia e passei na faculdade em Rio Verde, Goiás. E fiquei lá os 5 anos fazendo o curso de Direito. No dia que formei, imediatamente, retornei no outro dia para cá, que foi já em junho, julho de 2000. Peguei o canudo e vim embora. Falei, o meu estado me espera e aqui eu não quero ficar. Mas por lá também eu tive a honra de trabalhar em Rio Verde nas 3 emissoras que tinha na época, 95 FM, Rádio Caiapó 96 e Rádio Morada do Sol. E nesse período também de faculdade, dos 5 anos, entre 95 e 2000, ainda fazendo faculdade, também tive uma honra que eu acho que me acrescentou muito, eu aprendi muito, de poder fazer parte do quadro de funcionários da TV Serra Dourada de Goiânia, onde eu tinha como diretor de jornalismo o grande Paulo Bergs, que é um dos maiores comunicadores do Centro-Oeste de Goiás, do Brasil, e talvez o maior do estado de Goiás, que era o âncora do Jornal do Meio-Dia da TV Serra Dourada e era o diretor de jornalismo. Então, no período que eu fiquei junto na Serra Dourada, que foram 3 anos e meio aproximadamente, eu acho que evoluí muito na área da comunicação, pela bagagem de quem era meu superior dentro do processo de jornalismo e pelos colegas que a gente tinha. Então eu tive como colega Jorge Neva Rosa, que depois assumiu a bancada, a Luciana Finholdi, o Almir, que é de Porongatu, mas até hoje está lá na TV Serra Dourada, a Flávia Vinhal. Então, grandes profissionais da comunicação de Goiás que iniciaram ali, que eu comecei junto com eles, ou que já estavam na televisão e que eu tive a honra de trabalhar e aprender bastante. E aí, quando foi 2000, formei, pedi demissão, voltei para cá e a gente foi tocar televisão. Foi quando a gente veio a ser colega na comunicação aqui no estado, né? Então, foi um período bom, né? E não me arrependo de ter voltado para o estado, pelo contrário, era o meu sonho. Eu só saí para realmente buscar a graduação no curso que eu queria fazer e retornei trabalhando na área da comunicação e logo depois veio o processo político. E hoje, olhando assim para toda essa caminhada, as pessoas que passaram pela sua vida aí, que você podia de alguma forma ganhar algum conteúdo, com a avaliação que você faz de tudo isso aí, dessa carreira toda até agora, porque você está com 48 anos, né? Vamos falar aqui da idade. 48 anos, mas contou uma história aí que parece que tem muito mais do que 48, né? É porque só de comunicação são 34, né? Comecei com 14. Então, para 48, são 34 anos de comunicação. Se fosse na regra antiga da Previdência, já estava aposentado, já tinha tempo para aposentar. Eu que sou um pouco mais velho e comecei depois, já estou com 30 agora, né? Com 30, pois é. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu até digo, Jerônimo, que eu sou um cara abençoado.
Deus me deu um grande presente, que foi a minha carreira, a minha profissão, e fazer aquilo que realmente eu gosto, né? Eu tinha alguns sonhos na vida, quando criança, né? Um era a comunicação, o outro, que eu entrei na comunicação pela frustração do momento, lá aos 14 anos, retornando um pouquinho, a minha vontade era ser piloto e ingressar na EPICAR, que era a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica. Então, meu sonho era ser oficial da aeronáutica. Não para ser oficial, mas para pilotar avião de caça. Então, essa era a minha vontade. E me preparei para isso. Só que quando foi o momento da prova, lá aos 14 anos de idade, uma semana antes da prova, eu peguei catapora. E estávamos eu, um outro colega de escola, que é o Luiz Lopes Júnior, que é filho do finado Luiz Piloto, de Porto Nacional, família conhecidíssima, e um outro colega que não queria EPICAR, mas queria cadetes do Exército, que era o Alessandro, que é irmão do tenente, do coronel Ricardo, que hoje é pré-candidato a governo do Estado. E o Luiz foi, o Alessandro foi, o Luiz perdeu na prova, o Alessandro passou, o Alessandro hoje, se não me engano, acho que é major do Exército Brasileiro. E eu não fui porque peguei catapora. Não fez a prova? Não fiz a prova. Mas assim, Deus fecha a porta porque não é para você entrar naquele momento. E abre que realmente é a sua porta. E quando aconteceu isso, logo depois, uma semana depois ali, que eu me curei, 15 dias, não me recordo direito, já estava o processo de instalação da rádio e a abertura de testes lá em Porto para a primeira rádio que inaugurou, que era a Rádio Anhanguera. E eu estava lá e fui fazer. Lá não sei quantos candidatos, 60, 70 candidatos, para escolher 5, e eu fui aprovado. Talvez se eu tivesse ido fazer a prova para EPICAR, teria enrolado por lá, ficado, eu não teria feito o teste e não teria seguido a carreira da comunicação, né? Então, eu agradeço muito a Deus pelas estradas que Ele apontou para mim. Eu sou muito feliz. Então, realizei o sonho da comunicação. Depois de muitos anos já adulto, eu realizei o sonho da aviação. Eu tirei o brevet, por conta própria, né? Por hobby. Pilota, beleza? Piloto, tranquilo. Eu sou PP, sou piloto privado, né? E o outro sonho era a política. Eu, como menino, dizia que eu ia ser vereador em Porto Nacional. Então eu não fui vereador em Porto Nacional, mas fui vereador na capital, na nossa capital Palmas, né, do estado recém-criado, Tocantins. Bacana. E depois virei deputado estadual. Então eu sou um homem realizado, com tudo, nas minhas escolhas, nos meus sonhos. Eu não tenho mais o que... não é que eu não tenho mais o que realizar, todo homem tem sonhos para ser realizados. Mas aqueles 3 principais de menino que eu tinha na minha vida, eu realizei. Hoje meus sonhos são outros. Meus sonhos é de ver um estado melhor, meu sonho é de ver filhos formados, meu sonho é de ver meus filhos bem criados, meu sonho é de ver meus amigos bem, de ver a família bem, e sonho de ter saúde para poder contemplar o crescimento e a solidificação do meu estado Tocantins, que é o seu também, né? Com certeza. Então é isso que eu quero para a minha vida. Eu fico observando, Valdemar, e para ter uma diária não, mas um dia a dia, como que você tem de deputado e todo dia tá no programa do rádio lá, se divertindo, porque se diverte com seus ouvintes. Tem que gostar, né? Tem que gostar, porque senão não dá para tocar. É igual aqui, nós estamos aqui, você está estático dentro de uma sala, né, entre 4 paredes. Às vezes tem gente que chama até locutor de doido, né? Pô, esse cara é doido, falando sozinho, dentro de uma sala. Como é que cria isso? Como é que fala, né? Mas assim, é que a gente se transporta para fora das paredes, né? Você vai lá para dentro da casa da pessoa, você vai para a cozinha, você vai para dentro do carro, você vira caroneiro, você deita no sofá, no imaginário. Você senta no sofá, você senta na mesa da cozinha, você vai lá para a área tomar café e conversar com quem está lá te ouvindo. Fala aqui, mas olhando no olho da pessoa, né? Então, é um divertimento mesmo, né? Toma tempo, toma. São 2 horas todo dia. Claro que tem dia que eu estou viajando para o interior, eu não consigo fazer ao vivo, então eu faço gravado. Hoje, a tecnologia nos permite fazer isso, né? Antigamente, não. Ou era ao vivo, ou não tinha programa. Ou colocava um substituto no seu lugar. Então, graças a Deus, a tecnologia evoluiu, avançou. E para o rádio, principalmente. E o meu programa de rádio, o modelo dele, o módulo dele, que ele é bem modularzinho, eu tenho quadros, o programa inteiro. Então eu consigo fazer um programa gravado como se eu estivesse ali, dentro do estúdio. Então quem está do outro lado, ouvindo, ele tem que saber,
tem que me acompanhar muito de perto, ele tem que saber entender um pouquinho mais de rádio para poder perceber a diferença entre o ao vivo e o gravado. Então, graças a Deus, a tecnologia me permite fazer isso. Mas eu procuro fazer mais ao vivo, até pela interatividade que eu tenho hoje. Não só com o telefone, que a gente usa muito pouco o telefone em si hoje, a linha telefônica, a gente usa mais o WhatsApp, né? São as redes sociais com o nosso ouvinte. Então, é gostoso de fazer e eu gosto de fazer e eu não perco tempo em fazer. Aliás, eu ganho tempo, porque a resposta que eu tenho do público é uma faculdade, é um laboratório. Então, isso é muito interessante e me engrandece. E falando aqui em Porto Nacional, que é uma cidade, um celeiro de pilotos, né? Também tem sido um celeiro muito forte de políticos, né? De líderes políticos para o Estado. E hoje você falando aqui, eu fiz uma conta rapidinho. Nós temos lá Antônio Andrade. 7 deputados. São 7, né? 7 deputados. E Né? temos... Nós temos o presidente Antônio Andrade, o deputado Júnior Gel, o deputado Valdemar Júnior, o deputado Newton Franco, o deputado Cleito Cardoso, o deputado Ricardo Aires e o deputado Léo Barbosa, que apesar de ter a alcunha de Taquaruçu e Palmas, mas o Léo, a certidão de nascimento dele é Porto Nacional. Porto Nacional. Né? Então, e tem o governador, Vanderlei Barbosa. Nós temos, na verdade, sim, o Porto, nesse período, especificamente, ele é privilegiado, porque tem o governador do estado, que é de Porto, Vanderlei Barbosa, o vice-governador e presidente da Assembleia, Antônio Andrade, que é de Porto Nacional, e mais 6 deputados da Assembleia. Então, é uma bancada grande, né? E entre os pré-candidatos a governador tem Paulo Mourão. São 3. E o Coronel Ricardo. E o Coronel Ricardo. Então, dos 5 candidatos a governo que nós temos aí hoje, postos à opção do público, 3 são de Porto Nacional. Um de Araguaína e o outro de Paraíso. E tem também o deputado federal Vicentinho Júnior, que também é de lá. Deputado Vicentinho Júnior, que nós estamos falando só na escala de Assembleia, né? Assembleia. Quando você parte para a Câmara Federal, tem o mais. deputado Vicentinho Júnior. Então, hoje, a força de Porto Nacional política, ela é muito grande. A população tem ideia disso? Tem essa capacidade de analisar a força que tem hoje aquela cidade? Eu acredito que sim, né? Até porque boa parte desses deputados, para não dizer todos, eu acho que até todos, tem uma presença boa lá, tem o seu trabalho, tem a sua... dá a resposta ao público, ao eleitorado de Porto Nacional, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Claro que é natural que aqueles que tiveram um pouco mais de votos terminam respondendo com mais eficácia, com mais intensidade à cidade e ao eleitorado, em detrimento daqueles que tiveram menos votos, né? E nessa escala dos 7 deputados, você tem deputado que teve 100 votos na eleição passada, em 2018, até deputado, que foi o Antônio Andrade, que foi o mais votado, que teve 4.900, 5 mil votos dentro da cidade. Então, nesse intervalo aí, os 7 se encaixaram lá dentro, né? E, claro, tem alguns que não têm Porto como sua base principal, né? Eu falo, é de Porto, nasceram lá, tem família lá, cresceram, às vezes saíram de lá já adolescentes ou depois de terminar o 2º grau. Ou alguns buscaram outros nichos eleitorais. Caso o deputado Newton Franco, por exemplo, que a família inteira é de Porto Nacional, ele nasceu lá, vivenciou a sua infância, a sua adolescência e depois foi para Pium, porque o pai tinha propriedade rural, ele virou prefeito de Pium, então hoje ele está mais focado na região do Vale do Araguaia. Mas a gente, como bom portuense que não tira dele a responsabilidade de ser deputado portuense e de dar essa resposta também a Porto Nacional. E ele fica feliz e envaidecido com isso, logicamente, e dentro da maneira e do jeito que ele pode, ele colabora muito com o Porto Nacional também. E a cidade Porto Nacional, que não tem assim uma grande densidade eleitoral, né? Não, nós temos 55 mil habitantes, 38, 39 mil eleitores, né, que votam aí 33, 34, 35 mil, dependendo da eleição, para dividir isso aí para, teoricamente, 7 deputados, e mais os outros todos que vão buscar voto lá, e buscam, é natural isso acontecer, né? Você fala assim, mas poxa, mas peraí, como é que Porto tem vota 33 mil eleitores, tem 7 deputados de mandato, e Gurupi, que vota mais de 50 mil, não tem nenhum eleito diretamente, né? Aí eu sempre brinco, Geraldo, né? Porque o portuense, ele é um sobrevivente, né? Então ele busca espaço em outras paragens para poder suprir aquilo que lhe falta dentro de casa. Então nós todos em Porto Nacional, se você for buscar o mapa eleitoral de todos os 7 deputados, não tem só Porto como base principal. Você tem Porto, bem para Palmas, aí você vai aí mais 40, 50 municípios buscar o fechamento da eleição. É desse jeito. Araguaína, só para calcular aqui também, Araguaína com seus 110 mil eleitores,
tem 4 deputados. Né? Pois é. Essa conta aí. Bom, eu quero agradecer você que nos acompanha. Estamos hoje aqui nesse bate-papo muito legal com o deputado Valdemar Júnior, radialista Valdemar Júnior, e a gente vai já partir para o lado, mais um pouquinho para o lado político. Agora vem a parte difícil? Com o deputado, para a gente poder ouvir um pouquinho, né, do que tem passado na cabeça dele nesse momento em que o estado do Tocantins, o Brasil inteiro, vive esse clima de pré-campanha. E eu quero pedir a você que nos acompanha que compartilhe com a gente, compartilhe o nosso programa, os nossos vídeos aí nas suas redes sociais. Estamos em todas as plataformas e sempre muito gratos pelo seu acompanhamento, pela sua audiência. Bacana? Então a gente segue agora partindo para esse lado bem interessante nesse momento, deputado, em que os partidos estão nessa correria, os pré-candidatos, né? E o deputado Valdemar Júnior também é pré-candidato à reeleição, não é isso? Isso, pré-candidato à reeleição. Nós tivemos o primeiro momento de 2022, politicamente, que foi a questão da janela partidária, né? Essa janela deu dor de cabeça esse ano, porque a regra eleitoral mudou e nesse novo regramento que não permite mais coligações e somente federações, e a federação vem da nacional para as estaduais. Quer dizer, você perde o controle aqui, você perde a autonomia, você não tem mais a condição de se organizar dentro da sua realidade local. E principalmente aqueles que detêm mandato. Eu estou falando de mim e de todos os outros 23 deputados estaduais e os federais que detêm mandato também. Todos, eu acho que de uma hora para outra, terminaram virando leprosos, porque nenhum partido que estava se organizando para as eleições de 22, queria deputado mandatário. Acho que tem uma vantagem maior, porque já tem um trabalho prestado, porque já tem colégios eleitorais firmados e fixos, né? E acham que essa balança ela termina sendo desigual para aquele que vai chegar pela primeira vez ou que já foi candidato, mas não se elegeu e vai tentar novamente a eleição de 2022. Então nós ficamos num bico de sinuca aí, uma situação conflitante. Foram 30 dias de muita penúria e de busca incessante por uma legenda que pudesse nos abrigar. Você veja o meu caso especificamente. Eu fazia parte e era membro do MDB, presidente do Metropolitano, do MDB Metropolitano, membro da Executiva Estadual, filiado ao partido. É um partido que eu tenho um carinho, que eu tenho um amor muito grande. É o Movimento Democrático Brasileiro. Tenho grandes amigos ali dentro. E éramos 5 deputados de mandato, mas não tinha chapa para poder completar, não tinha quadros para poder completar a nossa chapa, que pela regra agora só pode sair o número de vagas do qual você está disputando, no caso a Assembleia, que são 24, mais uma, então 25 candidatos. Então nós tínhamos 5 de mandato, com mais, precisaríamos de mais 20 nomes para poder fechar a nossa chapa. Se você não fecha a chapa, você está abrindo mão de voto. Quando abre mão de voto, você abre mão de possibilidade de novas vagas, né? De reeleição e de vaga também. Então, eu particularmente percebi essa dificuldade dentro do MDB, porque não tínhamos outros pretensos candidatos que não fossem aqueles 5 que já eram mandatários. Falei, aqui vai ficar inviável, né? Vai ficar uma eleição hércula, uma eleição difícil, uma eleição em que a gente vai brigar aqui os 5, sabendo que 2 já vão morrer na hora que der o start da campanha, no registro da candidatura. Então nós fomos buscar uma alternativa e a alternativa foi o Republicano, partido do governador que está no exercício do mandato, Wanderlei Barbosa. Ele também foi para o Republicano e nós fomos 9 deputados de mandato. Mas espera aí, você trocou 5 de mandato por 9 de mandato? Sim, porque como o governador Wanderlei está no exercício do mandato, é mais fácil para ele e para nós também completarmos a nossa chapa para fechar os 25 candidatos, né? Então foram 9 de mandatos, mas nós sabendo e tendo a certeza que não vamos sair só 9, vamos sair 25 candidatos, dentre eles 9 mandatários. Nessa configuração, faz conta para cá, faz conta para lá, porque agora a ordem é fazer conta de voto, para saber quantas vagas o grupo precisa. Não, nas contas que eu fiz, eu acredito que 6 a gente faz direto e nós temos 90% de chance ou mais de fazermos a 7ª vaga. Ah, mas quer dizer que 2 vão ficar fora do processo, dos de mandatário? É natural. A gente sabe que nem todo mundo ganha, né? Mas aonde ficou, foi uma legenda, é onde a gente entendeu que
teremos e temos o conforto maior para poder disputar uma eleição. Mas sabendo que a briga é dura. Nós temos ali, dos 9, grandes nomes hoje da Assembleia e pessoas que estão solidificadas. Você tem deputado Isansado, você tem deputada Valderez Castelo Branco, ex-prefeita de Araguaína e deputada por 2 mandatos. Você tem o deputado Olinto Neto, você tem o deputado Jorge Frederico, tem o deputado Cleiton Cardoso, deputado Valdemar Júnior, deputado Newton Franco, deputado Amélio Caires e o deputado Léo Barbosa. Então são 9 candidatos que eu até me coloco assim, olha, nós estamos aqui no rabinho da fileira, mas como a campanha e a eleição, a campanha só começa, oficialmente só começa 15 de agosto, a eleição é só 2 de outubro, então nós temos muita estrada para percorrer, para ganhar uma musculaturazinha, para poder brigar por uma dessas vagas aí. E estamos trabalhando muito nesse sentido aí, né? Mas acreditamos que 7 deputados a gente consegue fazer dentro desse grupo. Pode fazer uma vaga a mais? Vai depender. E aí eu não consigo responder isso para você hoje, acho que nem a Justiça Eleitoral consegue responder, porque vai depender da quantidade de eleitores que vão à urna no dia da eleição, vai depender se as chapinhas que montaram sem mandatário, ela vai pelo menos alcançar o mínimo de votos suficiente pela regra eleitoral, que é os 80%. Então, se nós temos um coeficiente hoje de 30, 30 e poucos, a chapinha tem que pelo menos alcançar 25, 26 mil votos para sonhar em brigar por uma vaga. Então vai depender de tudo isso, né? Eu acredito que muitas dessas chapinhas, muitas delas, não vão conseguir atingir o mínimo. Quando você não atinge o mínimo, esses votos eles não serão aproveitados e a tendência é a vaga remanescente ir para aquele que fizer inteiros maior, né? Então, se você tem o Republicanos, que vai fazer 6 direto, só com os 9 deputados, faz 5. Com mais o restante da turma que é candidato, tem condição de fazer o 6º. Então, a 7ª vaga, a tendência é vir mais para nós do que para uma chapa que vai buscar a primeira. Então, a 8ª, a tendência é vir mais para nós do que a chapa que vai buscar a segunda. Então, essa matemática é mais nos finalmente, é que ela vai começar a ficar mais próximo da realidade. Mas ali, 6, 7 é garantido que a gente, assim, no meu cálculo, no meu entendimento, no meu estudo, é garantido que a gente consegue fazer. Vai ser uma briga boa, né? Boa. Agora, deputado, já está é o 2º mandato, né? De deputado, é o segundo mandato, né? Nós tivemos 2 mandatos, 1 mandato e meio, na verdade, também de vereador na capital. Aliás, fomos vereador junto, na mesma época, né? Elegemos em 2008, fiquei até 2012 no exercício do primeiro mandato na capital e depois fui para a reeleição de vereador, ganhei, e 14 fui para a segunda de deputado, porque em 2010 eu tinha sido candidato a deputado também, mas fiquei na primeira suplência, e 14 eu me elegi como deputado estadual e consegui a reeleição em 2018. Então nós vamos para a terceira, buscar o 3º mandato de deputado, né? E hoje, analisando aí o seu trabalho como deputado e vereador também, qual é hoje o seu discurso para chegar no eleitor e falar: eu preciso do seu apoio, eu preciso do seu voto, o meu trabalho é esse que eu exerci. Está preparado para isso? Olha, Jerônimo, eu sempre tenho uma satisfação de, quando voltam os municípios, independente se é época de campanha ou fora de época de campanha, é uma frase que o político escuta muito do eleitorado ou do seu líder político lá e falou: agora que você está vindo aqui? Depois de 3, 4 anos? Então, assim, eu procuro muito, sempre procurei ser um político e principalmente um deputado municipalista. Quando eu digo municipalista, não é discurso de campanha, não. Mas é porque eu procuro muito fazer o link, visitar o município, né? Criar ali um laço, não só uma relação política, mas criar uma relação de amizade com quem acredita e com quem me apoia. Fazendo isso, eu estreito mais o município com o meu gabinete, estreito mais o meu conhecimento com os problemas daquela localidade específica e eu diminuo a distância que tem o eleitor do seu representante, que no caso ali sou eu. Então isso me facilita bastante. Então eu procuro durante todo o mandato, os 4 anos de mandato, estar muito presente dentro dos municípios, ouvindo as demandas, e com isso eu tenho bagagem e tenho conteúdo para poder entrar com requerimentos, para entrar com projetos de lei. A gente faz isso constantemente. Você tem ideia, na campanha de 2014, que eu me elegi a primeira vez, eu fiz campanha política com grupo político em 35 municípios e tive 13.600 votos. Eu vim na diversidade para a campanha de 2018. Eu fazia parte da base do governador Marcelo Miranda, que foi afastado do cargo lá em 2018,
praticamente na entrada da pré-campanha, foi ali no mês de março, abril, né? Quase entrando maio, e um outro grupo político que assumiu o governo do Estado. Então, assim, politicamente, dentro da estrutura de governo do Estado, eu perdi todo o apoio que eu tinha construído durante 3 anos e meio. De base passou a ser oposição. De base passei a ser oposição. Aí nós fomos para um processo de reeleição em 2018. Ao invés de 35, nós capitalizamos mais 12 municípios, fomos para 47. Né? Dos 13.600 votos, nós fomos para 16.600 votos. Então eu acho que isso aí já é a prova daquilo que a gente vem fazendo no dia a dia. Para essa eleição de 2022, mesmo tendo continuado dando sustentação para os municípios, mas não sendo uma base de raiz do ex-gestor, do Mauro Carlesse, ajudava aquilo que era importante para o Estado e era oposição naquilo que eu achava que tinha que ser oposição, né? Nós conseguimos avançar para 60 municípios e agora o resultado que isso vai trazer na urna, aí é só Deus para saber lá no dia 2 de outubro, quando apurar os votos que foram depositados nela. Mas estamos muito confiantes, né? Sabemos do trabalho que fizemos, acreditamos muito nas lideranças que estão junto com a gente, os nossos grupos. Na política existe perdas e ganhos, né? Mas as nossas perdas são muito, mas infinitamente menores do que os ganhos que a gente teve. Então, de 2018 para cá, a gente deu uma capitalizada, uma musculatura política um pouco maior, tanto quanto fizemos em relação a 2014 com a eleição de 2018. Então é um trabalho. Agora é uma eleição difícil, é uma eleição muito complicada, é uma eleição que nós vamos partir para um regramento eleitoral diferente, como eu já disse aqui, que a gente não sabe como é que vai ser o resultado dela. Não só a Assembleia vai sofrer isso, como os candidatos a deputado federal vão sofrer também, e que eu acredito piamente que ela não se perdura por mais do que essa eleição somente. Na outra eleição, talvez de vereador, já vão inventar uma nova regra, porque essa não está sendo boa. Complicou bem, né? Complicou bastante. Realmente, eu não entendi como é que os deputados federais deixaram essa regra passar pela porta deles assim, e com aprovação e sem fazer nenhum ajuste nela. Mas a gente tem consciência do trabalho que faz, projetos de lei constante. Eu defendo muito a questão da infraestrutura do Estado. Recentemente tivemos a honra de inaugurar lá no município de Santa Rosa, na divisa ali com Chapada e com São Valério, a ponte do Apinagé, que foi fruto de um requerimento nosso lá do ano de 2015, no primeiro dia de mandato enquanto deputado estadual, né? Então eu torço pela duplicação e trabalho pela duplicação da rodovia que liga Palmas até Paraíso, eu trabalho pela duplicação da rodovia que liga Palmas até Milha Norte, pela rodovia que liga Palmas a Porto Nacional, porque eu acho que esses eixos estruturantes, eles são importantes para um estado novo como o nosso e que a gente precisa de logística e de infraestrutura. Ah, mas você não trabalha pela saúde? Claro que eu trabalho, tanto que quase 30%, ou mais de 30% das minhas emendas parlamentares anuais eu destino para a área da saúde, é uma ambulância para um município, é recurso de custeio para outro município, que a gente sabe da importância disso. Eu acho que se a gente conseguir descentralizar a saúde, você dá um atendimento mais humanizado e mais próximo para a população. E para a educação, da mesma maneira. Mas assim, eu acho que a infraestrutura, como o nosso estado, apesar de já ter mais de 30 anos, mas em relação aos demais, é um estado muito novo. E se a gente, com a capacidade econômica que nós temos, de terras férteis, sol praticamente o ano inteiro, o agronegócio chegando e invadindo aonde era pastagem, transformando-se em lavoura. Nós temos tudo, mas tudo para ser um estado muito rico e talvez, por que não dizer, um ou o mais rico, com exceção do Pará, que tem um minério lá, a mineração que é fortíssima, mas de ser um dos mais ricos da região norte do país e entrarmos na competitividade do restante do Brasil. Mas se a gente tiver logística, se a gente tiver infraestrutura, se a gente tiver condições de fazer o veio de escoamento de tudo isso que é produzido aqui. Então, o empresário sai do Goiás, sai do Mato Grosso, sai lá do Rio Grande do Sul, de São Paulo, para vir para cá, seja para plantar soja ou para criar boi, se ele tiver condições de colocar o produto que ele produz aqui na mesa do paulista, que é o maior centro comercial e consumidor do país, né, com facilidade. Se ele tiver condições de colocar o produto dele aqui, lá na mesa do chinês, que é o maior mercado consumidor do mundo hoje. Então ele tem que ter acesso ao porto de
do Maranhão, de Itaqui, ele tem que ter acesso ao porto lá de Salvador, ele tem que ter acesso ao Porto Seco de Anápolis, ou com boas estradas, ou com ferrovia, ou de uma outra maneira. Mas a infraestrutura é que vai fazer o Tocantins dar o salto econômico que nós precisamos para virar o Estado, para virar a chavezinha, né? De um Estado novo, ainda um Estado pobre, para um Estado de porte médio e com a grande riqueza e com a grande produção. Lembrando aqui, você acabou de falar sobre a questão de votar a favor da população e votar a favor do governo, na época Mauro Carles, quando era para o bem da sociedade. Eu me lembrei aqui do caso do Jalapão, daquele processo todo ali de abrir a licitação para terceirizar o serviço de turismo da região, que o deputado Valdemar Júnior foi contra naquele momento e pagou um preço, né? Como é que foi essa história? Na verdade, assim, eu não sou contra eu não sou contra terceirizações, eu não sou contra concessões. Eu acho que, sendo bem trabalhado e trabalhado a quatro mãos, discutido com a população, é um projeto interessante e é viável, né? Você pega, por exemplo, as rodovias federais do Brasil que são concessionadas. Você vai no estado de São Paulo, você tem 3 pistas para ir, 3 pistas para voltar, uma pavimentação impecável. É bom para a população. Ah, mas tem pedágio? Tem. Tudo que traz e agrega valor tem que ter um preço. Mínimo, mas tem. Ah, mas eu fui para Goiânia agora recentemente, em algum trecho de Goiânia até... para chegar em Goiânia tem um pedágiozinho lá de R$ 5,10 que é entre Anápolis e Goiânia, né? É rodovia duplicada, o asfalto de primeira qualidade. Fica caro? Fica. Mas se eu estouro um pneu, o valor é muito mais alto, né? E o Brasil, a gente sabe que precisa amadurecer muito ainda a questão do investimento público, do gasto público, para a gente ter uma excelência que a gente exige, que a gente quer e que a gente merece. Então a concessão, ela de toda, ela não é ruim. Mas aquela especificamente do Jalapão, ela não desceu pela garganta abaixo pela maneira que queriam fazer naquele momento. Até porque eu tinha conversado antes com a turma do governo, que ocupava o Palácio Araguaia, e a conversa era de que primeiro faríamos audiências públicas nos municípios para depois colocarmos em votação na Assembleia. E eu saí daqui de Palmas, eu tinha uma viagem marcada para o Bico, ali Tocantinópolis e Ananás, Riachinho e Xambioá, convicto de que eu voltaria de lá, o governo iria para os municípios fazer as audiências públicas, para posteriormente a gente trazer todo esse estudo feito nos municípios para dentro da Assembleia e aí sim colocarmos a matéria em apreciação e votação. Eu estou em Tocantinópolis e me vem a surpresa. A matéria entra em pauta amanhã. Não, mas peraí, como assim? Se a combinação não foi essa, né? E eu, inclusive, cancelei a agenda que tinha pelos outros municípios e vim de carro correndo. E, em algum momento, na hora da votação, inclusive, nem consegui fazer, porque eu estava fora. Mas na discussão, eu avisei o governo, eu falei, eu vou votar contra. Eu não posso votar favorável a isso. Ah, mas você está trocando o governo pelo município de Mateiros que te deu 400 votos na eleição passada. Eu falei, não, eu não estou trocando o governo. Eu estou sendo coerente com quem me ajudou a chegar no cargo de deputado. Porque os 400 votos fizeram diferença na minha eleição. Se fosse um, teria feito diferença. Ainda imagine mais de 400 votos que eu tive na cidade de Mateiros. E pela forma da intransigência e de vir uma decisão de cima para baixo, sem discutir com a base, sem discutir com quem fomenta a cadeia do turismo no Jalapão, que são os donos de pousadas, os guias turísticos, os donos de agências, e com a própria população e a gestão municipal, eu não poderia em momento nenhum ser favorável a permitir a concessão do Jalapão sem o aval e sem o consentimento daquela comunidade lá. É uma região inóspita, que o Estado leva poucos benefícios, e mais uma situação dessa que iria, às vezes, até tirar o ganha-pão de quem tem uma casa, que não tem condições de montar uma pousada, mas que da sua casa tirou 1 ou 2 quartos para poder fazer de pousada para atender o turista, isso aí, essa falta dessa mão de obra e a falta desse público para ele faz diferença no orçamento doméstico. Para você ter uma ideia, Jerônimo, Mateiros hoje é uma cidade que tem mais de 1.000 leitos de hospedagem. Dessa maneira.
com pequenas pousadas, com casas que viraram 1 quarto, 2 quartos para quarto de hospedagem, para atender o turista. Então a cidade se movimenta em torno do turismo. Ali é o restaurante, ali você tem o espetinho, ali você tem o posto de gasolina, você tem a pousada, você tem a casa, você tem o artesão, você tem o guia turístico. Tudo é em torno do guia turístico, do turismo. A cidade, o município, 80% dele está dentro do Parque Estadual do Jalapão. O que isso significa? Você não pode fazer nada. Você não pode plantar um hectare de arroz, você não pode plantar 1 hectare de soja, você não pode ter uma produção dentro da capacidade produtiva que os outros municípios têm condições de fazer, que é a agropecuária. Então você impede o município, criando um parque desse tamanho, de gerar riquezas. Então tem que buscar alternativa. E qual é a alternativa que Mateiros encontrou pela bênção de Deus? As suas cachoeiras, as suas dunas, os seus rios e os seus fervedouros. E isso faz girar a economia do município. Ah, mas tem uma compensação, que é a questão do ICMS ecológico. Sim, mas ela é pequena. Né? Se você tem lá 80% do seu município com plantio de soja, milho, sorgo e criação de gado, a capacidade econômica do município era outra totalmente diferente. Você não tem isso. Então você limitou o município, limitou a região do Jalapão inteira. E detalhe, é uma região que para chegar, meu amigo, eu fui lá agora, semana atrasada, eu saí de Palmas para chegar em Ponte Alta, gasta-se 1h30. Tá? De Ponte Alta até Mateiros, que são mais 190 quilômetros, eu gastei 4 horas de veículo para rodar 190 quilômetros de dunas, de areia, de estrada ruim. Então o sujeito para sair de lá para vir aqui na capital é uma viagem, como aquelas que a gente fazia antigamente, de Araguaína, Goiânia, ou de Palmas, ou de Porto a Goiânia, lá na década de 70 e início de 80. É uma odisseia. Então é um povo que precisa ter a atenção do governo do Estado, sabe? E quando eu falo do governo do Estado, não é o do governador, é o Estado em si. O Estado tem que dar a mão para essas pessoas. E eu não poderia, em momento nenhum, concordar com essa concessão, sabendo que ia prejudicar, porque não foi conversado, porque não foi articulado e não foi convencionado com a população e com os moradores, com os jalapoeiros. Paguei um preço. O governador foi lá e já... Aí o governador Vanderlei, assim que ascendeu ao cargo, fez questão de ir lá comigo e dizer para a população que se eles não quisessem, que a concessão deixaria de existir naquele dia. E assim o fez. E com isso ele ganhou, tenho certeza disso, o coração de todos os jalapoeiros. Lá na frente, daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, se a população entender que essa é a melhor modalidade para dar a eles sustentação econômica, o Estado pode rever os seus atos a qualquer momento. Então vai sentar, vai discutir, vai fazer mesa redonda, mas vai brotar de baixo para cima, entendeu? Crescimento. Eu acho que se fizer isso, lá na frente, todo mundo ganha. O governo ganha, a população ganha mais ainda, porque vão fazer dentro dos moldes que vai permitir que ali o pequeno artesão, ou guia, ou pequeno comerciante, ou pequeno empresário tenha condições de melhorar a sua qualidade de vida e melhorar a sua renda. Certo. Agora, e a política hoje, Waldemar? Como é que você está vendo aí essa movimentação toda dos candidatos a governo? Claro, você está no Republicanos, né? Partido do governador, já tem definida a sua, acredito, a sua preferência na questão do governo. Mas como é que você está vendo toda essa movimentação saindo de um afastamento, de uma renúncia de governador, e hoje o Tocantins passando por essa situação novamente? Infelizmente, é uma constante que a gente tem vivido aqui no Estado, que não é boa para ninguém. Não é boa para a classe política, né? Não é boa para a população e é pior ainda para o Estado. Como eu disse, o Estado novo, o Estado nosso é o Estado novo, economicamente ainda é um Estado pequeno e que essa insegurança política termina virando insegurança jurídica também, e isso prejudica muito o atrativo de investimentos e o atrativo de grandes negócios para alavancar o nosso Estado. Então, na figura do Vanderlei Barbosa, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, as nossas famílias são amigas há muito mais de 70, 80 anos, o meu avô com o avô dele, o meu pai com o pai dele, ele foi aluno do meu pai, nós dois, eu e ele, tivemos a oportunidade de sermos vereador junto aqui na capital. Eu fui colega também de vereança do irmão dele, fui deputado junto com o Vanderlei lá na Assembleia, no primeiro mandato meu, e já era o segundo mandato dele como deputado, e hoje sou colega do filho dele como deputado estadual.
Então, assim, a gente tem uma ligação boa e acredito muito na sua capacidade de gerir, na sua boa intenção para com o Estado. Então, dentro dessa perspectiva, não desmerecendo nenhum outro candidato. Aí você tem Ronaldo Dimas, você tem Paulo Mourão, que é outra pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que me conhece desde criança. Tem o tenente-coronel, o coronel Ricardo Macedo, também de Porto Nacional, que chegou agora com uma candidatura de última hora, mas que é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho um carinho muito grande. Você tem o Osíris Damaso, que foi meu colega deputado na Assembleia, foi meu presidente na Assembleia. Então são pessoas que estão colocando seus nomes à disposição aí e que eu não tenho nada contra. Mas com o Vanderlei nós temos um link maior, uma convivência maior, temos uma afinidade maior, né? E isso, e eu sei da sua capacidade de aglutinação, sei da sua capacidade de gestão, apesar de não ter sido executivo em nenhum momento, mas por várias outras vezes foi presidente de Câmara Municipal e exerceu a função de gestor público também. Então eu sei que o bom senso prevalece a ele em qualquer situação, né? Ele não é um sujeito de meter a mão na cumbuca errada. É uma pessoa que tem o interesse de ver o Estado melhor, assim como eu quero, assim como você quer, assim como qualquer cidadão e qualquer pai de família no Tocantins quer ver o Estado melhor. É nativo, nada com os que vêm de fora, muito pelo contrário, todos que vieram nos ajudar a construir o Tocantins. Mas eu acho que talvez chegou o momento do Tocantins eleger um curraleiro velho aqui, uma pessoa daqui, que nasceu aqui entre o Rio Tocantins e a Serra do Taquarussu, uma pessoa que vivenciou isso aqui nos antigamente ainda como norte de Goiás, que entende a dificuldade da pessoa mais simples, que sabe o que é sair da sua casa para poder levar o filho ou ir buscar um conhecimento de escola numa cidade 70, 80 quilômetros distante de onde você mora e sem uma condução para poder fazer isso, ou vai de bicicleta, ou vai de burro, ou vai a pé, entendeu? Tudo isso nós fizemos ainda na década de 70 aqui, porque era o norte de Goiás. Então é uma pessoa que conhece bem essa realidade, além de ser um grande político, um grande articulador, uma pessoa que está no processo legislativo já há 30 anos, só de mandato de vereador, teve vários, teve 2 como deputado, vice-governador 2 vezes, e Deus não dá a carga para quem não tem condições de carregá-la, né? Infelizmente, ou a vida é assim, a infelicidade de uns termina sendo a alegria e a oportunidade para outros. Talvez dessa maneira foi a maneira que o Pai Celestial encontrou para dar a ele a oportunidade de chegar à frente do governo e mostrar ao que veio e dizer que ele tem condições e tem as ferramentas e tem a qualificação para poder fazer esse restante de governo um bom governo e projetar o Tocantins ainda melhor para os próximos 4 anos. Tá certo. Agora você falando como deputado e usando a ferramenta do radialista, né? Podendo agora falar para os seus eleitores, para o povo tocantinense em geral, né? Porque todos podem ser seus eleitores. Qual é a mensagem que o deputado Valdemar Júnior gostaria de passar nesse momento, diante dos mandatos já exercidos, do trabalho realizado e da perspectiva do futuro? Olha, eu sempre digo às pessoas que o dia de amanhã sempre tem que ser melhor do que o dia de hoje. Eu, como pessoa, procuro ser dessa maneira, evoluindo sempre, procurando ser um pai melhor, ser um ser humano melhor, um irmão melhor, um filho melhor, mas, acima de tudo, um representante melhor para a comunidade que acredita, que acreditou e que pode acreditar em mim para o futuro do processo político. Estamos entrando numa pré-campanha, como sempre, pré-campanha é um período complicado, eleição é difícil, campanha eleitoral é difícil, mas vem aqui mais uma vez agradecendo essa oportunidade aqui do podcast do meu amigo Jerônimo Cardoso, sabendo que você que acreditou em mim e que está prestes a acreditar mais uma vez, pode ter certeza absoluta que eu me dedico 24 horas para me esforçar, melhorar e ser um representante melhor para o nosso Estado. Buscando aquilo que eu disse durante todo esse longo papo que eu tive com o Jerônimo, né? Procurar fazer com que o Tocantins seja um Estado melhor, lutar pela nossa infraestrutura, lutar pela educação melhor, porque a educação é o menor caminho para que a gente possa sair da condição de vulnerabilidade que a gente está para uma condição melhor. É a única riqueza que ninguém nos tira, é o único patrimônio que ninguém nos tira, é o caminho da educação, e darmos a qualidade que a gente necessita e precisa para uma saúde
mais humanizada e mais próxima da população. Essa é a nossa constante, o tempo inteiro junto ao governo do Estado, procurando fazer o nosso papel enquanto legislador, fiscalizador, mas acima de tudo, buscando encurtar o caminho daquele que precisa para a solução que está dentro dos quadros do governo do Estado. Então aqui fica a minha mensagem de saber que estamos buscando e trabalhando sempre para retribuir a confiança que você já nos ofereceu lá nas eleições municipais, como vereador na capital, e nas eleições para deputado estadual. E vamos para mais um pleito, buscar a representatividade, buscar continuar trabalhando para ver o Tocantins sempre melhor. Esse é o meu desejo. Eu não quero o Tocantins para mim. Eu já estou com quase 50, quase meio século de vida. Mas penso e trabalho para o Tocantins, para os nossos filhos e para os meus e para os nossos netos. Eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter, sempre de deixar um legado, deixar um trabalho e deixar uma base pronta para que a geração futura possa vir e encontrar um trabalho solidificado e, acima de tudo, um Estado muito melhor. Assim como nós, que buscamos aperfeiçoamento no dia a dia, o Tocantins também precisa e trabalhamos para que ele possa se aperfeiçoar e ser, cada dia que passa, um Estado melhor para se viver e para se trabalhar. Bacana, Valdemar. Eu não posso encerrar esse podcast sem comentar com você um assunto, porque eu sei da importância que em 2008, quando eu fui candidato a vereador, eu fui eleito naquela eleição. Eu perdi o meu principal eleitor no dia 3 de maio de 2008. Não tive a honra de ter o voto do meu pai. Eu sei que para você essa vai ser uma experiência difícil, porque imagino, para mim foi, de ter a sua primeira eleição sem o apoio do seu pai. Já passou na sua cabeça isso? Me passa todo dia. E você é um sacana. E você fazer uma pergunta dessa para mim aqui, bota eu para chorar aqui no seu podcast, né? Mas essa, com certeza, era a sua intenção. E eu falo sacana no bom termo da palavra, viu, Jerônimo? Pela intimidade e pela liberdade que a gente tem. Que eu vi os seus olhos de cheiro de lágrima quando você citou seu pai, e você também percebeu os meus da mesma maneira. Mas eu queria só contar uma historinha aqui. Na minha primeira campanha de vereador, que eu me dispus a ser candidato a vereador em Palmas, lá em 2004, eu reuni família, e a família era pai, mãe e irmãos, e disse ao meu pai, que meu pai sempre foi meu herói, sempre foi minha referência, né? Como homem, como profissional, como pai de família, e disse a ele, pai, eu estou querendo ser candidato a vereador em Palmas. Ele falou, pelo amor de Deus, mexe com isso não. Você formou em Direito, você trabalha na comunicação, não vai entrar na veia política não. Eu falei, pai, mas o Tocantins é nosso. Nós lutamos para criar o Tocantins. Se a gente que lutou para criar abrir mão de participar do processo de criação dele, o que nós fizemos? Aí nesse momento ele falou assim, você tem razão. Mas não tem razão, meu pai nunca havia pregado um adesivo de nenhum candidato no seu veículo ou na porta da sua casa. E naquela campanha de 2004, também ele não fez isso. Meu pai era assim, era uma pessoa peculiar, né? E com algumas manias que era só dele. Pra você ter ideia, meu pai, a vida inteira, praticamente de 85 até 2021, o veículo que ele teve na vida foi Saveiro. Então ele comprava uma nova, ficava 3, 4 anos com ela, vendia, comprava outra. E nesse período, Jerônimo, de 85 a 2021, todas, com exceção de uma, que era azul, eram brancas. Então você viu tanto que ele era metódico, né? E sistemático. Sistemático, né? Mesmo, né? Mas naquela campanha de 2004, a Saveiros da época vinha ali com o Santo Antônio atrás e tinha 2 ganchozinhos que eles levantavam, né? Ele não pregou também adesivo meu na carroceria do carro dele. Mas ele foi numa marcenaria lá em Porto Nacional e mandou confeccionar uma tábua que encaixava perfeitamente naqueles ganchos ali em cima do Santo Antônio da Saveiro, né? E mandou pintar para vereador Valdemar Júnior, número 45045, que era para não pregar o adesivo polido na lataria do carro. Essa foi a primeira. Na segunda, ele já veio para dentro, né? Que foi em 2008, que eu me elegi juntamente com você no mesmo período. E de lá para cá, sempre participou. Mas ele tinha o jeito dele de participar, né? E o jeito dele era, em algum momento, ir lá fazer um discurso, né? Viajar comigo, não viajava, mas o tempo inteiro, conselhos e orientações. Importante isso. Era o principal, né? Era o principal. Essa vai ser a primeira eleição que eu vou fazê-la sem a presença do meu pai, num palanque, ou sem a presença do meu pai na urna,
ou principalmente, sem os conselhos do meu pai. Mas eu digo assim, foi uma fatalidade que ocorreu no dia 21 de julho de 2021, que meu pai novo ainda, com 78, faria 79 anos, uma semana depois, que eu perdi. Sinto muita falta dele, mas muito, demais. A saudade que eu tenho dele é enorme. Mas não tenho nada pendente em relação ao meu pai, porque a nossa amizade era muito boa. Não era só uma amizade ou um relacionamento de pai e filho. Nós tínhamos uma amizade, um relacionamento de amigos, de brincar um com o outro. Respeitava demais. Para você ter uma ideia, eu tenho os meus filhos caçulas, são gêmeos e têm 10 anos de idade. Eu passo para eles aquilo que eu aprendi com meu pai. Meu pai gostava muito de ficar na Praça do Centenário ali em Porto Nacional, né? Junto ali com os corretores, vendedores de gado, compradores de gado. Era o ponto dele. Ia para a fazenda cedo, voltava, encostava ali, porque a casa que ele morava e que minha mãe mora é do lado da Praça do Centenário em Porto. Então, às vezes que eu chegava lá, já no exercício do mandato, ou como vereador, ou como deputado, ou aonde eu tivesse, em qualquer solenidade que eu encontrasse, eu chegava, benção pai, um beijo no dorso da mão, ele beijava o dorso da minha mão e terminávamos com um beijo na face. Independentemente de onde estivéssemos. Carinho, o respeito, a amizade. Então, eu creio que ele está num ótimo lugar, sei que ele está lá ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. Então eu não tenho nenhuma mágoa ou nenhuma questão pendente com meu pai, perdi a presença física dele, mas não tem um dia na minha vida que eu não toque no nome dele ou fale algo a respeito dele ou conte uma história dele. Não tem. De lá para cá, do dia 22 de julho, 21 de julho que eu perdi, e de lá para cá, não tem um dia na minha vida que eu não toque no nome do meu pai, nas conversas com amigos, ou na conversa com o eleitor, ou dentro da família, que eu não conte uma história do meu pai. Ou fala, meu pai dizia, ou com meu pai aconteceu isso, meu pai um dia me falou assim, meu pai me ensinou dessa maneira. Bacana. Então eu acho que isso é o que eu vou levar para a minha vida, né? E é o que eu transmito para os meus filhos. Importante. Eu acho que isso que é o mais importante. Né? A gente não teve dissabor, nunca tivemos uma discussão. Nada, zero. Então eu fico muito feliz com isso. E assim como eu, meus outros 2 irmãos. Né? Ficou minha mãe, que a gente tenta dar força para ela, que não é fácil. Ela sente muito. Minha mãe casou com meu pai, ela tinha 17 anos. Né? Então foi uma vida, foram mais de 50 anos de convivência, os 2. E um ao lado do outro sempre. Os 2 eram professores, trabalharam na educação, sempre trabalharam praticamente no mesmo colégio, nos mesmos horários. Saíam juntos e chegavam juntos. Final de semana, fazenda. Criando os 3 filhos com muita dificuldade, mas dentro de um ambiente rico. Rico de amor, rico de respeito, rico de educação. Né? Então, é isso que fica. O maior patrimônio que ele deixou para mim foi justamente essa riqueza, a educação, os conselhos, a história de vida, né? E os exemplos. Muito bem. Valdemar, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, Jerônimo. Pelas histórias muito boas, muito bacana. Aqui, se deixar, a gente vai o dia todo, né? É importante, é isso aí. Olha, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela contribuição que você faz à comunicação do Estado. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, tenho um respeito e admiração muito grande. Independente de processos políticos, né? Que a gente já teve de um lado, tivemos do outro, aquela coisa toda e tal. Mas o grande lance e o bacana é justamente essa afinidade, esse respeito e essa amizade que a gente tem um pelo outro. Então, lhe agradeço muito a oportunidade de estar aqui no podcast do Jerônimo Cardoso. Isso, né? E agradeço muito estar podendo falar com todos os seus seguidores, com todo o seu público. E conte comigo, o que precisar, as portas da minha casa, do gabinete, enquanto tiver, estarão abertas a você. Muito obrigado. E agradecer também você que nos acompanha. Mais um episódio, né? E a gente quer agradecer pelo carinho, por nos acompanhar, por compartilhar e pedir que você nos ajude a chegar mais longe, a alcançar mais pessoas. Por hoje a gente fica por aqui e na próxima terça mais um convidado também muito especial. Até lá, tchau!